Você pode dizer um glória a Deus bem animado aí? Glória a Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí nós precisamos compreender, e é isso que nós vamos buscar hoje compreender, uma verdadeira fé. E eu já vou até pedir aos queridos que deixem as suas Bíblias abertas em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos falar sobre um exemplo de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Bom, enquanto vocês vão aí se situando com o texto, enquanto eu preparava essa mensagem, me veio à mente uma música que fez sucesso nos final dos anos 80, anos 90. Eu era muito criança nessa época. Criança. Aí eu ouvi assim, minha mãe ouvindo essa música, que era de uma banda que chamava Paralamas do Sucesso. E eu falei, por que está vindo essa música para mim? Eu estou preparando uma mensagem, uma música antiga, né? Uma música secular, e uma música que fala verdades ali. Quando eles compõem essa canção, eu fui pesquisar isso, eles fazem uma crítica social a obras que faziam, que resultavam em alagamentos na região do Rio de Janeiro, onde quem sofria era o povo pobre mesmo, com essas obras. Então por isso essa música chama Alagados, né? E tinha um refrão ali que fica sendo repetido. E aí eu lembrei que eu, enquanto compositor, quando eu escrevi as músicas, depois Deus me deu também algumas adorações, eu me lembrei que o refrão é a parte mais importante. Então o que define se uma música vai ficar na cabeça de alguém é o quanto aquele refrão entra na mente. E o refrão dessa música dizia: a arte de viver da fé só não se sabe de fé em quê? Os caras criticam o sistema público, só que eles ainda demonstraram que aquele povo ainda tinha uma arte de viver da fé. Tipo, mesmo em meio a tanto sofrimento, a tanto descaso conosco, nós ainda temos fé. Só que ele diz uma coisa muito interessante: só não se sabe de fé em quê? Curiosamente, ele estava assim, dizendo uma verdade, porque essa é uma realidade em meio a uma população que desconhece o autor da fé. Logo se crê em algo que proporciona um bem, proporciona um benefício, né? Não conhece o verdadeiro sentido da fé, então se apega naquilo que fala que vai dar certo, né? E, infelizmente isso leva muitos a serem explorados, não é? No ambiente da fé. Leva muitos a explorarem também as pessoas que não conhecem a verdadeira fé. E Lucas, o evangelista, escreve o seu evangelho entre 60 e 63 depois de Cristo. Ele tem por objetivo tornar conhecido este evangelho, porque ele dedica no capítulo 1 a Teófilo, que era um homem muito importante naquele momento, e esse Teófilo iria ajudar, né, possivelmente com as cópias, né, tornando conhecido esse homem importante, ele ia colaborar. Mas ele tem uma preocupação, Lucas, quando ele escreve. Ele se preocupa em explicar a história da salvação, a obra salvífica de Jesus. Não somente na cruz do Calvário, onde ali mesmo em Lucas ele vai contar aquela história dos dois ladrões, tem somente ali. Mas ele vem trazendo a história da salvação desde o capítulo 1. Em várias histórias, vários acontecimentos. Então vai ser comum você ler o Evangelho de Lucas e ver Jesus dizendo assim: vai em paz, a tua fé te salvou, né? Mas não é a fé que não se sabe em quê, porque está claro que a pessoa teve a fé em Jesus. A mulher do fluxo de sangue toca Cristo e ele diz: vá, né? Você foi curada, outros, mas tua fé te salvou. E a preocupação era explicar a história da salvação em subtópicos de histórias de pessoas. E hoje nós vamos refletir na história de salvação de um homem, Zaqueu. Nessa história que envolve Zaqueu como personagem secundário, o nosso protagonista sempre será o Cristo, o nosso Senhor Jesus. Envolve também um certo povo ali, a casa de Zaqueu também. Essa história nos ajuda a compreender uma fé verdadeira e os resultados dessa fé verdadeira, no que ela resulta. E por isso nós vamos já entrar na história, mas antes vamos orar. Pai, queremos te dar graças, Senhor. Oh Deus, que culto maravilhoso. Nós vimos aqui pessoas confirmando a sua fé publicamente por meio do batismo. Nós celebramos aqui a vitória nos céus, vitória na terra. Celebramos aqueles que foram acolhidos aqui em amor, se tornando membros da nossa igreja.
Ó Pai, e nós queremos que neste culto também a Sua palavra venha fazer a diferença em nossos corações, que venha ser para a edificação da Tua igreja, para a glorificação do Teu nome e para a anunciação desse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Fale aos nossos corações, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Entrando na história, nos primeiros capítulos, nós vamos compreender que uma fé verdadeira nos leva à revelação. Tá? Mas não aquela revelação popularmente conhecida, que é adivinhado algo sobre você, ou algo do seu futuro, e o nome disso é adivinhação, não é revelação. Teologicamente, revelação é conhecida por 3 modos: a revelação geral, por meio das coisas criadas. Quando nós lemos o Salmos 19, de versículo 1, diz que os céus proclamam tua glória e a terra, ou o firmamento, as obras das suas mãos. Deus se revela pelas coisas criadas. Deus se revela de forma viva, aí por meio de Jesus. E também revela de forma especial, que é a revelação especial, por meio da palavra. E Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Jesus revela então quem é Deus, Ele é a revelação viva, sustentando todas as coisas por meio de sua palavra poderosa, revelação especial por meio da palavra. E aqui Jesus se revela de forma viva para Zaqueu e vai se revelar hoje por modo especial, por meio da palavra. Então uma fé verdadeira nos leva a uma revelação. No capítulo 19, verso 1 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Até aqui nós precisamos compreender quem está na história: Zaqueu. A gente está falando aqui de um coletor de impostos, não somente um coletor, mas um chefe de uma coletoria. Como que funcionava no período do Império Romano? Eles coletavam impostos dos judeus, do povo de Israel, do povo de Jerusalém, aqui de Jericó, por meio de funcionários. Isso era ganho por meio de uma licitação, uma espécie de leilão. Então Zaqueu, possivelmente já de posses, deu o valor mais alto ali, né? Um lance mais alto, e se tornou chefe da coletoria. E a cobrança, o lucro de Zaqueu vinha do que ele cobrava mais do que tinha que ser passado a Roma. Então, a riqueza de Zaqueu era por meio da extorsão do seu próprio povo. Uma curiosidade, que Jericó era uma cidade de comércio muito forte e gerava muita grana, então Zaqueu tinha que ter funcionários com ele. Então ele era chefe de coletores. Por isso ele era um homem muito, muito rico. E por ser judeu, Zaqueu corria até risco mesmo de morte se ele fosse visto em público andando naturalmente. Um coletor de impostos, ele tinha que andar com seguranças, e muitas vezes até romanos fazendo a segurança dele, porque ele corria sim riscos. Zaqueu, por ser judeu e coletor de impostos, era considerado um traidor do povo. Logo, esse mesmo povo a qual ele pertencia olhava para ele como um impuro. Não poderia se misturar, não poderia se assentar à mesa. Ainda corria riscos de sofrer ataque, ou até mesmo agressões, ou até mesmo morte. Só que no versículo 3, nós podemos compreender que Zaqueu, é bem possível que ele já sabia da fama de Jesus, porque ele, por ser um homem como ele era um homem informado das coisas. Era bem possível que ele sabia da história de Mateus, que era um coletor de impostos que andava com Jesus. E aí, quando ele ouve que Jesus está passando por Jericó, Zaqueu possivelmente se lembrou, veio à memória dele: vem aí aquele que aceita coletores de impostos com ele. Vem aí aquele que se assenta à mesa com pecadores. Vem aí aquele diferente desses fariseus que, se me verem, me atacam, me agridem, que me têm como um impuro. Eu preciso saber quem é esse que vem. Zaqueu, então, não quis perder a oportunidade de ver Jesus. Ele supera as suas limitações físicas. Ele supera a rejeição do seu próprio povo.
O que levou Zaqueu a procurar Jesus foi o fato de ter compreendido que Jesus não se importaria com o que ele fazia, mas Jesus se importaria sim com quem ele era. Essa é a essência de Jesus. Ele não se preocupa a se achegar diante de alguém com o que ele está fazendo, mas sim com quem ele é. Por isso ele foi parar em uma cruz em nosso favor, por meio de uma morte substitutiva. Era para nós, ele foi, porque realmente ele se importa com nós, ele nos ama. Zaqueu sabia que Jesus era a resposta, por isso queria vê-lo. Mas aqui, quando nós lemos nas nossas traduções que Zaqueu queria ver, nós compreendemos que era apenas ver passar ou enxergar. Só que o termo grego aqui significa visitar, significa testemunhar. E o significado mais que me chamou atenção aqui foi ter experiência com. Então Zaqueu não queria somente subir em uma árvore para ver Jesus. Aonde que um homem ia correr um risco de morte, aonde que um homem iria burlar aquela multidão, passar, correr à frente, subir em uma árvore para ver? Não! No coração de Zaqueu ele queria experienciar esse que estava passando. A questão é que enquanto nós temos em nossos corações o desejo de experienciar Jesus, ele percebe. Então o próprio Jesus é quem se revela a nós. Quando ele percebe aqui na sua onisciência, que nós temos o desejo por ele, de conhecê-lo, ele é quem se adianta e se revela a nós. É ele quem nos oferece a maior experiência que nós podemos ter. Porém, em volta de Jesus havia uma multidão, sem dúvida aqueles que odiavam Zaqueu. Eles eram o que proporcionava medo a Zaqueu de sair nas ruas. Eram a barreira para que Zaqueu pudesse estar perto de Jesus. E no versículo 4, nós vemos atitudes que confirmam uma verdadeira fé. Porque diz que Zaqueu correu à frente. Ele foi mais rápido do que uma multidão, subiu em uma árvore. Ele subiu num sicômoro, era uma figueira comum naquela região, que era mais baixa e de galhos mais fortes, então proporcionou que ele subisse. Mas a gente precisa perguntar o que levou Zaqueu a agir diferente da multidão e se esforçar além do que ele poderia para ver Jesus. O que levou este homem que tinha de tudo a querer ver e conhecer Jesus? Foi o fato de Zaqueu ter caído em si. Ele era um homem que achava que tinha tudo, mas lhe faltava algo? Lhe faltava algo? Faltava algo para Zaqueu, mesmo ele tendo tudo? Faltava ou não? Sim ou não? Sim. Aí eu digo que não faltava algo para ele, faltava tudo. Porque se falta Jesus na vida de alguém, falta tudo. Uma vida sem Jesus proporciona o único céu que essa pessoa pode conhecer, que é aqui na terra. Uma vida sem Jesus é um caminhar de encontro ao inferno mesmo, que pouco se fala disso, e Jesus tanto falou sobre isso. Uma vida sem Jesus é uma vida de busca por preenchimentos constantes, sem encontrá-los. Faltava tudo para Zaqueu. E a partir disso eu quero dizer para você que veio aqui hoje. Sabia que você não veio aqui por acaso? No reino de Deus não existe nada por acaso. Porque Ele é um dos atributos de Deus é a sua soberania. Se você está aqui hoje é porque Ele, na soberania dEle, te convidou para estar aqui. Você disse sim para estar em um culto a Ele, porque Ele é quem te trouxe aqui. Talvez você pense, vou ao culto hoje, porque eu lembrei que lá tem um ambiente gostoso. Eu vou me sentir muito bem, as pessoas são acolhedoras. Eu vou ter um tempo hoje. Talvez você veio... Até mesmo porque você veio convidado para um batismo de alguém que hoje confirmou a sua fé em Cristo de modo público. Ou você disse assim, eu vou porque senão não vou me sentir muito bem. Tudo bem,
São coisas que você pensa que você veio por causa disso, mas tudo isso é um contexto onde Deus te trouxe para ouvir falar sobre uma verdadeira fé e conhecer o autor e consumador da fé. Você está aqui por causa de Cristo Jesus, Ele quem te trouxe e é Ele quem deseja se revelar ao seu coração nesta manhã. Por isso você está aqui, não é por outro motivo. Na verdade, você está aqui porque deseja conhecer aquele que é o único que vai preencher tudo que você está tentando preencher até hoje e não conseguiu. Então significa que houve fé da sua parte por você estar aqui. E Jesus, que é o alvo da nossa fé, sempre se desejou se revelar de forma viva para quem deseja conhecê-lo. Eu acredito muito que Ele vai se revelar hoje de forma viva para aqueles que não o conhecem. Continuando na história, nós vamos compreender que uma fé verdadeira é reconhecida por Jesus. Jesus sabe quem realmente crê nele da forma correta. E Zaqueu nos mostra, sim, como é isso. No versículo 5 está escrito: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, Jesus ia passando, uma multidão em volta dele, mas ele percebeu aquele que estava acima, à frente da multidão. E aqui, a conjugação do verbo olhou para cima, está em uma conjugação exclusiva da língua grega. É um tempo verbal que nós não utilizamos, que indica um tempo não definido. Então a gente pode compreender na tradução que Jesus vinha olhando para cima. Ele não chegou perto da árvore e viu que alguém se mexeu lá em cima. Não, ele já vinha olhando, ele sabia que ali tinha alguém que desejava-o com todo o coração. Porque Ele é onisciente, Ele é dono de todo o conhecimento. Ele sabe das intenções verdadeiras do nosso coração. A gente pensa, a gente se esquece disso, mas o tempo todo, o que pensamos, o que sentimos, Jesus está por dentro, Ele está sabendo. E ele sabia que o coração de Zaqueu desejava. Zaqueu agiu além do trivial. Ele agiu fora do comum, fora da caixa, como a gente costuma dizer nos dias de hoje, né? Porque ele se colocou em uma posição de alguém que desejava uma resposta. Quando você está em meio à multidão, indo no embalo, eu tenho a minha fé, mas ainda tenho coisas que eu não queria abandonar. Eu tenho a minha fé, mas tal coisa aqui, sei que não é pecado, mas eu torno disso um Deus para a minha vida, uma prática que vai me afastar do Senhor, não quero deixar isso, vou no embalo da multidão. Zaqueu fez diferente. Zaqueu agiu fora da multidão. E Jesus, Ele sempre foi e continua indo em direção daqueles que fazem algo a mais no exercício da sua fé. Aqueles que rompem a bolha da multidão. Ele sempre realizou e continua realizando maravilhas fora da multidão. Quando nós olhamos para os textos mesmo que se encontram em Lucas, como a própria mulher do fluxo de sangue, que sofria há tantos anos com sangramento, que gastou o que tinha com os melhores médicos e não conseguiu o resultado. Essa mulher não poderia aparecer em público sangrando, porque ela corria riscos também dentro da lei judaica. E ela enfrentou uma multidão, mesmo sabendo do risco que ela corria, ela agiu além daquilo que a multidão agia em volta de Jesus. E Jesus então, essa mulher a tocar em sua veste, ele fala: epa, saiu o poder de mim, quem me tocou? E aquela mulher quebrantada diante dele, pela fé que ela teve nele, diferente daquela multidão, recebe salvação, recebe cura, porque agiu fora, agiu além do que a multidão está fazendo. Aqueles 4 amigos, que queria chegar com um outro amigo dele paralítico em frente a Jesus, em Marcos no capítulo 2, nós vamos ver isso. Uma multidão estava em volta de Jesus, ouvindo ele ensinar, ouvindo ele pregar. Eles não conseguiriam se fossem conforme aquela multidão estava ali, agindo como eles. Sobem num telhado, pensa, 4 pessoas subindo no telhado com mais uma sendo carregada por ser paralítico, e desce a maca em frente a Jesus. Jesus, quando olha aquele homem, ele diz: ei, seus pecados estão perdoados. Houve salvação por meio da fé daqueles homens. E ele ainda diz: olha, para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados,
levanta e anda. Seja curado aí. Receba a cura, mas o mais importante ele já tinha recebido, que era o perdão dos seus pecados. Por isso que Jesus diz isso. O perdão dos pecados, queridos, é muito mais importante do que uma cura que você espera. E Jesus, ele está ansioso para fazer por aqueles que exercem uma fé verdadeira nele. Zaqueu sobe para ver Jesus. Hoje o caminho é inverso. Hoje, para ver Jesus, nós temos que descer dos pedestais, descer dos orgulhos, descer dos holofotes, descer, se curvar para ler as Escrituras, se curvar mais um pouco para ir de joelhos no chão, orar e se entregar a Ele, demonstrando a sua verdadeira fé, sua confiança nele. Experienciar Jesus hoje tem muito mais a ver com descer para o lugar mais baixo que nós podemos chegar. Afinal de contas, será o lugar mais alto que nós podemos chegar em nossas vidas, aos pés de Jesus. E ele diz para Zaqueu: desça depressa. Olha o que Jesus está dizendo: rápido, quero ficar em sua casa hoje. Jesus dá uma ordem a Zaqueu. No texto grego, traduzido literalmente, Jesus diz: é necessário que eu me hospede em sua casa. E aqui, a palavra hospedar tem o sentido de morar. Jesus olha para a fé de Zaqueu e diz assim: ei, desça depressa, hoje eu quero morar em sua casa. E o verbo grego menor, usado para hospedar ou para morar, tem o sentido principal de existir. Jesus diz para Zaqueu: ei, hoje eu quero existir. Não só na sua vida, Zaqueu, mas ele diz o quê? Na sua? Quando um homem verdadeiramente se entrega a Jesus, se quebranta, se arrepende de seus pecados, se torna um homem verdadeiramente de Deus, essa promessa se cumpre. Sua casa, sua esposa, seus filhos, sua geração. Mas ele identificou uma fé genuína no coração de Zaqueu, porque eu desejava com tudo que ele tinha, com toda a força que ele tinha. Então Jesus diz: eu quero fazer morada no seu coração, na sua casa. Feliz e muito bem-aventurado foi o cantor Regis Danese, não é? Quem lembra do que ele cantava? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas minhas feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu maior. Faz um milagre em mim, o maior milagre que possa acontecer na nossa vida é um coração transformado, quebrantado em Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. E quando essa música diz, eu achei interessante porque eu considero essa canção do Regis Danese uma das músicas mais cristocêntricas que existe. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, porque o Senhor é o meu bem maior. E hoje Jesus deseja isso, fazer morada no seu coração. Jesus deseja isso hoje. Você não veio aqui por outro motivo que não seja Ele fazer morada definitiva no seu coração. Para isso que você está aqui hoje. No versículo 6 diz: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Duas características que definem uma fé verdadeira. Quando Jesus diz assim: ei, eu quero fazer parte da sua vida, a pessoa é rápida, ela não quer mais saber, ela é rápida e ela age com alegria, como está aqui escrito. No versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Esse povo era a multidão que estava em volta de Jesus. E eles olham Jesus indo para a casa de um coletor de impostos. Eles se consideravam justos comparados a Zaqueu por não serem coletor de impostos. Porém também eram cheios de pecados, principalmente da religiosidade e do farisaísmo, porque nenhum deles seria capaz de agir com misericórdia, conhecendo Zaqueu sentado à mesa, tendo comunhão. Nenhum! Agora o nosso Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
Esse é o propósito dele, se assentar à mesa com pecadores, habitar e fazer morada em corações de pecadores mesmo. Eu me lembro até hoje de como fui achado por Jesus. Sujo, cheio de pecados. Jesus me arrancou de um contexto, talvez que até muitos querem chegar, estão na igreja, conhecem Jesus, mas quer chegar no meio artístico, quer ter notoriedade. Jesus me tirou de lá. E me tirou de lá cheio de coisas a ser tratadas. E eu não entendia o porquê que ele fez isso na minha vida, porquê que a partir daí ele transformou também a minha família. Eu ficava pensando, o que é isso? E eu fui compreendendo que é puramente e unicamente amor, graça, vinda de Deus sobre nós. Quando não merecíamos, Jesus vem e faz morada e transforma de dentro para fora. A resposta, queridos, por que que Jesus faz isso? Tudo se define em amor. Por que que Deus dá o seu Filho unigênito? O próprio versículo responde, porque Ele amou o mundo de tal maneira. É amor. Diga glória a Deus por isso. Celebre a graça e a misericórdia de Deus. Porque Jesus passou a habitar em um coração pecador e desprezível, que é o que nós somos. Não merecemos. Mas aí é que está. Uma fé verdadeira conduz ao arrependimento e à salvação. Olha o que diz o versículo 8. Mas Zaqueu, aqui já mudou o contexto. Ele foi para a casa mesmo de Zaqueu. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei mandava, a lei judaica, e Zaqueu era um judeu, como eu disse, ele tinha conhecimento disso. A lei judaica mandava, quando você usurpava alguém, ou agia com corrupção, você deveria devolver 2 vezes mais. E Zaqueu, com Cristo já habitando nele, com ele, vivendo com ele, ele quer estar acima da lei. 4, se a lei manda 2, eu quero restituir quem eu explorei 4 vezes mais. Eu vou vender metade dos meus bens, e vou entregar a metade dos meus bens, eu vou doar aos pobres. A atitude de Zaqueu aqui, queridos, foi a mesma, talvez nos dias de hoje, de um empresário que se converte. E aí ele olha para trás, ele via que ele fazia acordos de forma com que beneficiasse ele mesmo. Pagava um pouco na carteira, um pouco por fora, de um jeito ali que ele era livre de impostos, que dai a César o que é de César, não é o que Jesus diz? Mas aí ele se converte verdadeiramente. Ele chama aquelas pessoas da qual ele prejudicou e fala: ei, vem cá, eu tirei de você, agora eu quero te devolver 4 vezes mais. A conversão de Zaqueu não beneficiava somente a ele e a família, beneficiava a todos que conviviam com ele. É assim que acontece. Quando andamos com Jesus, nós desejamos andar acima da lei. Se a lei mosaica manda fazer uma coisa, não, eu quero viver isso no meu coração, não quero nem chegar a ter que pedir perdão por isso, não, eu quero viver aqui, eu quero evitar de pecar. A atitude de Zaqueu de restituir a quem ele explorou foi porque o povo criticava ele? De repente ele fala: o povo me critica tanto, me quer tão mal que eu vou tentar restituí-los. Não foi. Foi no momento em que Jesus passou a habitar no coração de Zaqueu. Tudo mudou. Houve arrependimento acompanhado de atitudes. E atitudes é que tornam um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento onde você pede perdão, mas continua fazendo as mesmas coisas, não houve arrependimento. Quando você muda o seu comportamento, o Senhor está vendo, Ele sabe se arrependeu de verdade, genuinamente. E é o que Zaqueu fez, ele quer restituir o que ele fez de mal, porque nós passamos a ser tão constrangidos com esse amor, com essa graça, que nós não conseguimos mais pecar em paz. Nós abandonamos aquilo que desagrada a Deus no ato, ou tem aquelas lutas mais difíceis que é um processo, mas a gente deseja abrir mão daquilo e parar com aquela prática. É o que houve no coração de Zaqueu, porque houve salvação para ele. Mas não só para ele. Olha o que Jesus disse no versículo 9: hoje houve salvação nesta casa. Não somente você, Zaqueu, mas a tua geração.
Quando Jesus passa a fazer morada nos nossos corações, todos os ídolos recebem a ordem de despejo. Quando Jesus passa a fazer morada aqui, queridos, tudo aquilo que toma o lugar dele, que pode tomar o lugar dele é despejado, com seus móveis e tudo, porque agora quem mora aqui é o autor e consumador da minha fé, é o meu Salvador, aquele que eu não quero jamais entristecer, e se isso acontecer, eu sei que Ele vai me perdoar, e eu vou continuar me santificando, porque aqui não vai habitar mais nada, somente Ele, e foi o que aconteceu no coração de Zaqueu, queridos, porque o ídolo que morava no coração de Zaqueu se chamava Mamon, e curiosamente, Mamon é uma divindade atribuída a finanças, no Antigo Testamento. Na Almeida Revista e Corrigida, Jesus chama as riquezas de Mamon. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a Mamon. O único que Jesus chama de Senhor nas Escrituras, fora o nosso Deus, são as riquezas. E esse ídolo Zaqueu abandonou. Era isso que tomava o lugar de Deus ou de Jesus no coração dele. Se a fé, como diz a carta aos Hebreus, é a certeza das coisas que não vemos, Zaqueu teve a verdadeira fé. Porque, queridos, metade dos bens iria ser vendido. Ele ia restituir 4 vezes mais a quem ele explorou. Esse homem não estava nem aí com como que ia ser o futuro dele. Ele só sabia que dali em diante o futuro dele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nas mãos do próprio Jesus. Ele confiou a fé verdadeira. Nós podemos ver aqui com Zaqueu, quando ele não está preocupado com o que vem, porque ele tem certeza, convicção, que o Deus fiel não iria deixar que faltasse algo para ele. O ídolo das riquezas sai do coração dele. Hoje em dia, é necessário que o ídolo da promoção no trabalho saia do coração, que isso venha naturalmente por meio da vontade de Deus. É necessário hoje que o ídolo da notoriedade dos holofotes saia também do nosso coração. Agora, quando Jesus entra, todos esses ídolos recebem a sua ordem de despejo. Deus é fiel, queridos. Zaqueu está mostrando isso para nós. Nós temos que confiar e crer. Versículo 10, para finalizar, diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui Jesus está dizendo, Ele mesmo se coloca na terceira pessoa, o Filho do Homem, está dizendo dele, veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio só buscar, mas Ele também veio salvar. A questão é, para que isso cumpra, o perdido deve reconhecer que é um perdido. E quem é o perdido? É aquele que ainda está segurando algo que substitui Jesus em seu coração. O perdido é aquele que não sabe o caminho. Não é isso? Estou perdido. Não sei o caminho. É o que não vê devido à escuridão em que vive. Agora, quando entra na nossa casa, como entrou Jesus aqui, quando entra no coração, como entrou no coração de Zaqueu, Cristo entra em nossos corações, entra em nossos corações a luz do mundo, e aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entra nos nossos corações aqui, o leão da tribo de Judá, entra nos nossos corações aquele que deu sua vida por nós em uma cruz. Então tudo muda, tudo é transformado. Jesus, Ele entrou na casa de Zaqueu após Zaqueu se retratar? Ele não entrou depois. Zaqueu não chegou diante de Jesus naquela árvore e falou para ele: olha, Jesus, eu estou tentando me retratar de algumas coisas, e aí quando tudo estiver bem, você entra no meu coração. Você vem para minha casa, mas deixa eu ficar melhor um pouco. É isso que nós escutamos muito, queridos. É comum de pessoas que ainda não têm uma verdadeira fé ou não querem se entregar a Cristo porque estão apegadas em algumas coisas, elas dizem isso também. Não, o que aconteceu aqui foi que Zaqueu se retratou com Jesus quando Jesus já fazia morada em sua casa, em seu coração. Até porque Jesus não estava interessado no que Zaqueu fazia. Mais uma vez, ele estava interessado em quem Zaqueu era. Zaqueu se retratou depois que Jesus já fazia parte de sua vida. Zaqueu
Jesus entrou ao perceber no coração a vontade de conhecê-lo, a vontade de conviver com Jesus. E aí então Zaqueu foi se retratando. Ele vem e se arrepende. E aí ele quer fazer, provando o seu arrependimento. Esse é o Jesus pelo qual hoje você veio ouvir. Um Jesus que não está preocupado. Hoje, ele não está preocupado com o que você vinha fazendo, mas ele está preocupado com quem você é. Ele está preocupado em ser o Senhor do seu coração. O objetivo de Deus sempre foi que sua criação o conhecesse por meio de Jesus e vivesse nele por meio de Jesus. Zaqueu teve boas obras só depois que Jesus passou a habitar em seu coração. Zaqueu não teve que fazer obras para que Jesus o reconhecesse. Zaqueu não teve que fazer obras de caridade para que obtivesse salvação. Não, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém de nós venhamos nos gloriar. Efésios capítulo 4 vai dizer isso. O que Jesus está nos chamando hoje é para realmente abrirmos nosso coração para que Ele venha fazer morada e venha os ídolos, o que nos separa de Deus, ser lançado fora.